dia, a graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Como temos passado aí por esses dias, espero que todos estejam bem. Hoje nós estudaremos a lição número 15, que trata da parábola do joio e trigo crescendo juntos. O texto bíblico está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13. E meu nome é Frederico Araújo, mais conhecido como Fred, e hoje eu serei o facilitador desta lição. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pelas Tuas misericórdias que têm se renovado a favor das nossas vidas, pelo dom da vida tem se concedido a cada um de nós, e especialmente por esta oportunidade, Pai, de estarmos reunidos, Senhor, para meditarmos, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, fala, Senhor, aos nossos corações, traz, Senhor, os Seus ensinamentos, Senhor, a Tua direção para as nossas vidas, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus é o que Te pedimos e agradecemos. Amém. Então, o texto bíblico está lá em Mateus 13, primeira parte lá de 24 a 30, depois tem a segunda parte aí da parábola. Assim nos diz a palavra. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Essa aí está na Nova Versão Internacional. Segundo texto, também lá em Mateus, de 36 a 43. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. O objetivo da aula: analisar a parábola do joio e do trigo, percebendo a diferença entre justiça e julgamento. Para início de tudo, num sentido mais amplo, a história do trigo e do joio pode ser considerada uma parábola, mas a pesquisa bíblica afirma que, por conta da sua complexidade, ela deve ser classificada como alegoria. A parábola, muito presente na literatura judaica, é sempre mais simples,
usada para enfatizar uma única verdade. A alegoria, pertencente à literatura grega, é mais complexa. Nela, cada termo tem uma comparação. Ao lermos a história contada por Jesus, isso fica bem explícito, pois o próprio mestre explica cada termo da alegoria. O semeador é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, joio são os filhos do maligno, o inimigo é o diabo, a ceifa é a consumação dos séculos e os ceifeiros são os anjos. Fundamento bíblico. Ainda que essa alegoria traga em si um conteúdo escatológico, ou seja, referente ao final dos tempos, sua principal intenção é nos mostrar que, até que venha o dia do Senhor, nós devemos aprender a conviver com as pessoas, especialmente aquelas que não desejamos ou que não reconhecemos dignas de convivência. Não cabe a nós julgar, cabe a nós convivermos. Tudo havia sido planejado para uma boa plantação. O Senhor da terra escolheu a boa semente, preparou a terra e a plantou. Enquanto seus trabalhadores dormiam, veio o inimigo e semeou uma semente ruim. Assim, no mesmo solo passou a crescer o joio e o trigo. O trigo é a base da alimentação da boa parte da humanidade. Ele era essencial na alimentação judaica, por isso figura nas escrituras como símbolo de bondade e da provisão de Deus. Ele era um simbolismo dos filhos e filhas de Deus. A palavra joio era usada para nomear qualquer erva ruim, mas especificamente no texto de Mateus ela se refere provavelmente ao joio barbado, que quando ainda estava na erva se assemelha muito com o trigo, diferenciando-se facilmente apenas na época da colheita, quando os grãos já aparecem. Este joio servia apenas como ração para as galinhas, e semear joio em campo alheio com o propósito de vingar-se era um crime segundo a tradição romana. Os trabalhadores, conhecendo o zelo do patrão, se assustaram ao ver o joio que crescia. Indignados por tudo o que tinha acontecido e como o intuito de preservar a pureza da plantação, queriam arrancar a erva ruim que crescia. De fato, o senhor da lavoura era muito zeloso, e foi por isso que não deixou que o joio fosse arrancado. Não se sabia ao certo quem, como ou quando o joio tinha sido semeado. O que se sabia era que havia sido um inimigo, alguém que queria promover discórdia, prejudicar a plantação e afetar toda a colheita. Todas as atitudes quanto à limpeza seriam tomadas apenas no tempo da colheita e sob a ordem do patrão, que daria as instruções necessárias. Essa alegoria encontra-se em meio às parábolas que tratam do reino de Deus. É parte do bloco de ensinos de Jesus sobre o quão diferente este reino é da sociedade da época. De todas as histórias contadas, quanto Jesus ensinava, parece que a alegoria do joio e do trigo incomodou os discípulos, que pediram que Jesus explicasse o que de fato ele estava querendo dizer. Assim, nos versículos 36 a 43,
podemos ler de forma bem direta a explicação de Jesus. O inimigo que semeou é o diabo. Ele é descrito na Bíblia como aquele que entra nos corações das pessoas, chamadas aqui de joio, e as direciona a caminho pecaminosos. Foi isso que o inimigo fez com Judas Iscariotes ao entrar em sua vida. Judas tornou-se um adversário na caminhada dos demais discípulos e discípulas, principalmente do próprio Cristo. Que, queridos, eu gostaria de fazer apenas um comentário, que a gente está falando aí de sementes, a gente entender um pouco aí o contexto. No capítulo 12, antes de Jesus começar a falar das parábolas do reino, é o capítulo em que praticamente ele é rejeitado pelo povo de Israel, né? Como diz, ele era o senhor da vinha, os judeus o rejeitaram e ele já começa a falar que a salvação seria para os gentios, né? Então, tanto é que a gente já percebe aí que nessa parábola, quando ele fala do campo, ele já fala que o campo não é mais a vinha, não é mais Israel, o campo agora é o mundo. Então ele já estava assim um pouco triste por ter sido rejeitado pelo povo de Israel, mas ele já estava falando a respeito aí esse novo momento, né, do novo o reino de Deus aí, e seria estabelecido e que o mundo, quer dizer, agora não seria só Israel, todo o mundo faria parte do reino de Deus. Em relação à semente, também, quando Jesus começa a falar das parábolas, é interessante que ele fala que semente, a palavra de Deus é a boa, é a semente, né? E é a palavra de Deus que ele veio a anunciar. E para a gente entender um pouco aí, a gente fala que essa palavra, semente, para frutificar, para se tornar uma erva, ela precisa cair em boa terra. Então, até no capítulo 13, ele começa primeiro falando lá da parábola do semeador, que no caso falando da boa semente, que mesmo caindo aí a gente ouvindo, pode acontecer de não frutificar, por dureza do nosso coração. O próprio Satanás tira as preocupações desse mundo, né, das riquezas e as provações, tudo isso pode fazer com que essa semente não frutifique em nossas vidas. E o interessante nessa do trigo aí, quando que Jesus fala, a gente vê que os discípulos, né, que eles começam, os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? Né, os filhos de Deus são aqueles que ouviram a palavra de Deus e que as praticam. Então, quando a gente torna praticante da palavra de Deus, Jesus fala que aí você vai frutificar a 100, a 60, a 30 por um. Então, os filhos de Deus não é a boa semente aí, essa aí é a que frutificou, são os que praticam a palavra. Só que Jesus traz um novo detalhe, né? Porque os discípulos ficaram admirados, falaram, nós estamos pregando, estamos isso, e junto com o trigo, quer dizer, com aquelas pessoas que aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador, está aparecendo o joio aqui, mas o Senhor plantou aqui, que é isso? Então, quando eles alertam isso aí, Jesus está esclarecendo que nós, como servos disciplinos, nós vamos ter na nossa caminhada aí, o inimigo. Então Jesus mostra aí claramente que além da nossa atuação, a gente vai enfrentar também aí de forma até sorrateira, porque você vê que o inimigo ele semeou e saiu para não ser percebido. Então a gente tem que ter, Jesus fala, nós temos que ter essa preocupação aí com Satanás, que é o objetivo de Satanás, ele não quer que a gente aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Então ele tem duas estratégias. A primeira, ele nos cega para que a gente não aceite a
palavra de Deus. Essa é a primeira estratégia dele. Só que ele não desiste. Quando a gente passa a aceitar Jesus como Senhor e Salvador, agora a atuação dele vai ser de trazer o erro, o engano, né? Então, por isso aí que ele vai querer começar a semear no nosso coração coisas parecidas com os valores do reino, que seria o joio. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Continuando aí na lição, o mesmo aconteceu com Ananias. O inimigo semeou e sua semente maligna caiu no coração deste discípulo, levando a mentir para Deus. Então aqui se percebe, Ananias, ele já é um filho de Deus, estava frutificando, mas deixou que a voz do inimigo caísse no seu coração, né, e atendeu. E é interessante aqui que fala, quando falar de 5,3, eu vou até ler lá esse versículo, né? Fala assim: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então, aqui Jesus nos mostra que apesar da gente estar firme com ele na rocha, nós estamos sujeitos aí à influência de Satanás aí do joio. Ao ser arrancado, o joio seria atado em feixes e posto para secar, a fim de ser levado ao fogo, viraria lenha. Jesus compara então essa prática aos acontecimentos do final dos tempos, quando as pessoas justas e injustas, boas e más, receberão das mãos do justo juiz cada uma recompensa por suas obras. Palavra que ilumina a vida. Nos tempos de Jesus, encontramos tentativa de separação das pessoas fiéis, perseverantes e que procuravam a santificação em Deus das que viviam contrárias a isso. Né? Sempre a gente vê até pela história da igreja, a igreja, às vezes, pelo entendimento humano, acha que para a gente santificar, a gente tem que se separar do mundo. Mas o próprio Jesus falava, rogava ao Pai, falava, peça que não os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Nós temos que ser santos, separados, mas nós temos que ser sal e luz no mundo. Toda a tentativa da gente querer separar, se isolar do mundo é contrário à palavra de Deus, porque Deus falou, nós temos que semear no mundo. O mundo é o nosso campo. O movimento dos fariseus desejava a separação das pessoas pecadoras do meio da comunidade das pessoas fiéis. Só que consideravam pecadoras todas as pessoas que não agiam como eles. Zelavam pela lei, mas não tinham misericórdia para com os demais, e assim lançavam sobre muitas delas seus julgamentos. Por outro lado, os discípulos de Jesus viviam uma situação de confronto. Eram os filhos e filhas da luz, vivendo no meio dos filhos e filhas das trevas. Adoravam ao Deus verdadeiro no meio do paganismo e da idolatria. Ansiavam pela retidão numa sociedade pecaminosa. Queriam continuar a missão de Cristo, mas eram barrados pelos judeus que estavam presos a uma religiosidade vazia, improdutiva e cheia de leis para serem cumpridas. Talvez pensasse que seria mais fácil servir a Deus se as pessoas más fossem arrancadas. Mas se Jesus tivesse separado os seus seguidores e seguidoras das pessoas de má conduta, como elas receberiam a mensagem da salvação? Seria negar-lhes a oportunidade de também serem salvas, né?
E eu gostaria que você refletisse, às vezes, ou na sua própria vida, ou de uma pessoa que você conhece. Quantas pessoas, ou você mesmo, de onde que vocês foram tirados antes de conhecer Jesus? Onde vocês estavam? Né? Então, Deus é sábio. Ele quer que todo, assim que é lógico, assim como Satanás semeia no nosso coração e às vezes, muitas vezes dá ouvido à palavra, Deus sabe também que se a gente semear a boa semente, ela pode cair e frutificar. Por isso que ele quer que a gente permaneça semeando a palavra dele. Sem contar que o próprio Cristo, em muitos momentos, fazia a opção por amor de estar próximo de quem provavelmente fosse classificado como joio por quem se considerava trigo. Em muitos momentos da vida, nos comportamos como estes trabalhadores. Queremos arrancar o joio. E muitas vezes fazemos por acreditar que arrancar do nosso meio alguém que age de forma equivocada é o melhor a fazer para corrigir uma situação ruim. Assim, desejamos retirar a má semente para fortalecer as boas. Jesus explica que não é assim que devemos agir. Nossas sentenças e ações também se transformam em sementes que, quando lançadas no campo, ao invés de melhorar a situação, trazem ainda mais confusão e, por vezes, perdemos uma planta boa por atitudes precipitadas e impensadas. Então, realmente, com a nossa conduta, a nossa ação, quando a gente está agindo, a gente está semeando. E hoje, se a gente pensar hoje, o interessante aí da princípio da semeadura da colheita, hoje nós, de certa forma, estamos colhendo o que nós plantamos ontem e estamos semeando o que a gente pretende colher no futuro. Então, a gente tem que refletir muito em relação à nossa conduta e procurar sempre semear a boa semente, que é a palavra de Deus em amor, né? Como Deus nos fala, porque quantas vezes nossas, como diz, eu perdi a cabeça, nós colocamos tudo a perder, né? Continuando, também não podemos acreditar que temos condições de prever qual semente dará o bom ou o mau fruto. Não é nossa tarefa do julgamento e do juízo. Muitas vezes, onde menos se espera, Deus faz coisas novas e uma pessoa com atitudes duvidosas, com má conduta, se transforma em uma nova semente capaz de produzir frutos. Os seres humanos, diferente das sementes do trigo e de joio, mediante a graça de Deus, podem ser transformados, regenerados completamente. Por isso, encontrar o joio no meio do trigo não pode ser motivo para desistência. Não devemos deixar de semear. E aqui, queridos, eu quero até dar um testemunho da minha vida, que eu era do mundão. Quando eu me converti, eu tinha na minha mente que a igreja só tinha pessoas boas, porque eu achava que todas as pessoas eram, né, convertidas, que a igreja era o paraíso. E quando eu vi algumas atitudes, né, na igreja, que a gente tem que perceber que a igreja é composta por membros da sociedade, como Deus falou. Tem o joio e tem o trigo. Então, isso é uma coisa que às vezes eu me escandalizava, eu falava, mas não pode, eu ficava assim, meio chateado em ver algumas atitudes. E coisa que às vezes me incomodava bastante é que eu via pessoas cheias dos dons, né? Mas às vezes o caráter ainda não estava formado. Só que Deus foi me tratando e foi me ensinando essas coisas, né? Tanto é que a palavra de Deus fala para a gente conhecer a árvore para saber se a árvore, se o fruto é bom
Não, a gente conhece pelos frutos, né? Aí, muitas vezes a nossa maneira de querer analisar é pelos dons, e aí a gente erra, erra feio, né? Então a gente tem que, apesar de, como diz aí, de saber que na sociedade temos pessoas contrárias a Deus, mas a gente tem que ter a fé, certeza, como diz, que a semente de Deus é a boa semente. A nossa função é semear, como diz. Nós temos que falar o evangelho, pregar o evangelho. Quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é Deus. Mas para Deus fazer esse convencimento é necessário que a gente semeie, que a gente pregue o evangelho. Conclusão: é preciso ter cuidado. Em nossos julgamentos, corremos o risco de agir conforme nossas impressões, sem nos assegurarmos do que é verdadeiro ou não, correto ou não. Estamos sempre interpretando as situações, as pessoas e rapidamente julgamos a partir do que vemos e ouvimos. Geralmente, no ato de julgar, o nosso ponto de vista é o que conta, principalmente quando algo ou alguém se contrapõe ao nosso modo de pensar. Somos constantemente levados e levadas a querer corrigir as coisas à nossa própria maneira. Entretanto, não damos conta de prever as consequências das nossas ações. Sempre encontraremos pessoas que se oporão a nós e não nos compete escolher quem deve conviver conosco ou não. É Deus que nos coloca, onde Deus nos coloca no trabalho, na vizinhança, é ali que Deus quer que a gente esteja, é ali que Deus quer que a gente semeie. Não se faz justiça praticando a injustiça. Né? A gente tem que ter consciência disso, que, por exemplo, uma simples mentirinha ajuda. Não, mentira é mentira. A colheita pertence ao único, justo, amoroso e verdadeiro juiz, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Para refletir, como temos olhado e tratado as pessoas que se opõem a nós? Interessante nessa pergunta, né? Porque a primeira coisa a gente tem que pensar, nós não somos os donos da verdade, né? Então, por isso que a gente sempre tem que ter um coração humilde e ensinável. Se a pessoa, a primeira coisa, se a pessoa está se opondo a nós, a gente tem que olhar mesmo, pensar que nós temos algum defeito, alguma falha, alguma coisa que precisa ser corrigida. A gente precisa primeiro ter essa humildade de fazer uma autoavaliação, pedir para que Deus nos mostre, né? Porque, como a gente vê aí, muitas pessoas, em nome de Deus, né, foram pegas aí lutando contra Deus, né? O próprio Saulo, antes da conversão, é um exemplo aí para nós. Então, a primeira coisa, a gente tem que olhar para nós, ver como está a nossa vida, né? E a segunda coisa, se Deus tem nos mostrado alguma coisa nas pessoas que estão erradas, como Deus às vezes nos revela isso, não é para a gente julgar, afastar, é para a gente ajudar as pessoas, né? Então, se Deus nos mostra algo e a gente não consegue às vezes, nem falar com a pessoa por causa de tanta oposição, a primeira coisa a gente tem que orar e interceder. Então, tratando de pessoas que se opõem a nós, primeira coisa, a gente tem que orar a Deus, pedir a direção, pedindo para que Deus esteja quebrando o coração dela, né, tirando a dureza, para que a gente possa semear boa semente e essa semente possa produzir fruto no coração das pessoas. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar?
Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor, Deus. Nós queremos Te louvar, Te bendizer pela Tua graça, Senhor, tem se renovado a cada dia sobre as nossas vidas, ó Pai. Queremos, Senhor, Te agradecer, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de sermos portadores, Senhor, desta boa semente, Senhor, da boa nova que é o Evangelho, ó Pai. Pedimos, Senhor, cada dia Tu esteja nos dando, Senhor, discernimento, entendimento, Senhor. Possamos, Senhor, ir em encontro, Senhor, ao mundo, Senhor, a este campo que Tu amas, Senhor, e para isso Tu vieste. Possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, para que mais vidas, Senhor, mais corações, Senhor, sejam transformados, Senhor, de joio em trigo, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, nesta missão, Senhor, dando discernimento, coragem, ânimo, disposição, Senhor, a capacitação que vem do alto, ó Pai, porque sem Ti nada podemos fazer, Pai. Ajuda-nos também nos nossos relacionamentos, principalmente com as pessoas que nós consideramos difíceis, Senhor. Possamos, mais do que murmurar e reclamar, que possamos estar intercedendo, orando, jejuando em favor das vidas delas, Senhor, para que elas possam também, assim como nós, ser alcançadas por esta graça maravilhosa, Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, durante a semana, estão os textos bíblicos aí, meus queridos, para vocês lerem e se aprofundar mais a respeito do assunto. A bibliografia desta lição está aí, caso queiram consultar, né? E nós somos a Igreja Metodista Taguatinga Norte. Nossa igreja fica aqui entre o batalhão da PM e o Tagua Center, né? E você é o nosso convidado. Nós temos cultos, celebração aos domingos às 19 horas, online presencial. Temos às sextas-feiras a consagração às 9 da manhã e culto de oração às 20 horas presencial. E a escola bíblica dominical às 9h30 online. Você é o nosso convidado. Faça a sua oferta e plante uma semente. Aí está o Pix da nossa igreja. Sinta-se à vontade para ofertar, entregar seus dízimos, a semear também no reino de Deus. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma live ou vídeo. Então, obrigado aí pela audiência, que Deus continue nos abençoando e nos guardando. Uma boa semana a todos, que Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Vede os campos prontos para ceifar. Esta semente foi plantada tempo atrás, e o coração de muitos, por meio da oração, estão preparados. Guiar-nos cabe a nós. Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisas, servo eu serei. Enche-me com teu Espírito e o coração com amor. Deus da colheita, diz-me aonde. Passa o tempo pra nunca mais voltar. Hoje se foi e não volta, devemos despertar. Em pouco tempo nos resta e poucos somos nós. Olha o mundo e tu verás o quanto há por fazer. Deus da colheita, vem me iluminar. Servos precisas, servo eu serei. Enche-me com tua graça
colheita irei. Deus da colheita irei. Deus da colheita vem me iluminar. Servos precisam, servo eu serei. Enche-me com tua graça e um coração com amor. Aonde tu me guiares, Deus da colheita, Deus da colheita irei. Deus da colheita irei. Quero ser um discípulo